Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson Júnior e hoje eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco sobre a escala das notas musicais. Vamos entender como é que funciona a escala cromática e a escala natural, ou a escala que é conhecida também como escala maior, ok? Vamos lá então. A primeira coisa que nós precisamos entender é a disposição das notas na escala musical, e a compreensão dessa escala vai servir para todo instrumento harmônico e melódico, ou seja, você que toca baixo, violão, teclado, ukulele ou qualquer outro instrumento, guitarra, que são instrumentos harmônicos, e até mesmo aquelas pessoas que tocam também instrumentos de sopro, quando entendem a escala musical, fica mais fácil a compreensão da nota e como essas notas são executadas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é de fato as notas e como é que elas estão dispostas na escala. As primeiras notas que todo mundo conhece são as notas chamadas de notas naturais. Eu vou colocar em cifra, e essa aula é para as pessoas que já sabem um pouco de música, é claro, tem uma noção básica de música. Então vamos lá. Eu tenho as notas musicais. Eu tenho Dó, eu tenho Ré, eu tenho Mi, eu tenho Fá, eu tenho Sol, eu tenho Lá, eu tenho Si e eu tenho a última nota que é também o Dó, tá certo? Ou seja, a escala começa e termina na mesma nota. Então, vou ter Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Essas notas, elas estão dispostas na música em uma distância diferente umas das outras. Como assim? A distância das notas na música, elas são medidas através dos tons. Então, eu tenho de Dó para Ré, eu tenho a distância daquilo que eu chamo na música de um tom. E vai acontecer também a mesma coisa de Ré para Mi. Eu também tenho um tom. Tem apenas duas exceções nessas notas naturais, que é a distância de Mi para Fá e de Si para Dó, que eu costumo dar a dica, que são as notas que tem a letra I, ou seja, a nota Mi e a nota Si. Dela para a próxima nota vai ser o intervalo de meio tom. Então, de Mi para Fá, eu não tenho um tom inteiro, eu tenho apenas meio tom, que na música também é chamada de semitom. Esse intervalo é chamado de semitom. As demais eu tenho um tom. Então, eu tenho um tom, eu tenho um tom, eu tenho um tom, ou seja, de Fá para Sol, um tom. Sol para Lá, um tom. Lá para Si, um tom. E Si para Dó, eu vou ter também meio tom, a metade de um tom. Essas são as notas naturais. Só que existem também as notas alteradas. E as notas alteradas, elas estão entre essas notas que têm um tom. Entre as notas que têm meio tom, não tem notas entre elas. Se você estiver lembrando do piano, por exemplo, quando você tem o Mi e o Fá, você não tem uma tecla preta entre elas. Do Si para o Dó também não tem. É porque entre essas notas não tem notas que nós chamamos de notas alteradas, ou notas acidentais, acidentes. É o nome dessas notas, acidentes e acidentais. Tá certo? Vou apagar aqui, depois eu volto a calcular esse aqui para vocês, para que vocês possam entender. Então, essas notas aqui, preste atenção, deixa eu fazer um pouquinho maior aqui para que você possa compreender a percepção das notas. Então, eu tenho aqui um Dó, depois do Dó, eu vou ter uma outra nota. O nome dessa nota, vou colocar aqui como se fosse uma tecla preta. É um Dó alterado, ou um Dó sustenido. Esse símbolo sustenido, ele significa na música, literalmente, mais meio tom. Mais meio tom. É um símbolo, na realidade, matemático.
temático. Então, ou seja, qual que é a nota que está meio tom depois de dó? Se for no teclado, seria a tecla preta, né? Tem uma tecla branca, depois uma tecla preta. No violão e nos demais instrumentos de corda, você vai fazer essa mudança mudando de casa. Depois eu vou dar uma aula só sobre isso para que vocês possam entender. Mas hoje é só para que vocês possam entender a escala. Então, depois de dó, eu tenho a nota ré. Então, eu tenho um dó, passei pelo dó sustenido, daqui a pouco eu vou falar o outro nome, por isso que eu deixei esse espaço aqui embaixo aberto. Aí eu tenho aqui então ré. Depois do ré, funciona igual ao dó. Eu vou ter o ré sustenido. Lembrando que isso aqui é como se fossem as teclas pretas do piano, do teclado. Então, dó, dó sustenido, ré, ré sustenido. Aí depois eu tenho o mi. Então, vou ter o mi. Eu já disse ainda há pouco que o mi não tem alteração. Ou seja, ele já passa direto para o fá. Então, mi eu já vou direto para o fá. Ou seja, esse intervalo é apenas de meio tom. Depois do fá, se você for do piano no teclado, você vai perceber que tem uma tecla preta. Então, eu vou ter o fá sustenido, que é o fá alterado. Depois eu vou ter o sol, a nota sol. Certo? Tem a nota sol. Depois do sol, eu tenho uma outra nota alterada. Eu vou ter aqui o sol sustenido. Depois eu tenho o lá. Depois do lá, eu vou ter mais uma vez uma nota alterada, que é o lá sustenido. Depois eu tenho o si, a última nota da escala musical. E por fim eu terei o dó. Aí a escala começa tudo novamente, tanto subindo quanto descendo. Então fica simples e fácil de aprender. Então olha aqui, as notas que tem um tom, que eu citei no gráfico anterior, escrevi aqui no quadro, elas de fato foram partidas, foram colocadas no meio, notas alteradas que, como eu disse para vocês, no piano e no teclado são localizadas nas teclas pretas. Na escala, no braço da guitarra, no braço do violão, elas vão seguir essa ordem. Se eu tenho um dó, a próxima nota na próxima casinha, na mesma corda, vai ser um dó sustenido. Deixa eu citar um exemplo para vocês aqui no violão. Então, eu tenho aqui a nota dó. A próxima notinha, dó sustenido, que é a próxima casa. Depois, ré. Depois, ré sustenido. Depois, que já é aqui a quinta casa, mi. Estou pegando a segunda corda do violão, de baixo para cima, e fazendo essa escalinha que eu coloquei no quadro, né? Eu tenho mi na quinta casa. Depois eu tenho o fá. De mi para fá não tem intervalo. Depois, fá sustenido. Depois, sol. Depois, sol sustenido. Depois, lá. Depois, lá sustenido. Depois, si. E depois do si, dó. Então, toda escala no braço do violão, no piano, no teclado, em qualquer instrumento, vai seguir a essa ordem. Essa escala ela é chamada de escala cromática. O que é uma escala cromática? Deixa eu escrever aqui. Escala cromática. O que é uma escala cromática? Uma escala cromática é a escala de todas as notas musicais, todas as notas que existem no sistema musical, contando as notas naturais, que são as que todas as pessoas conhecem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, e as notas alteradas, que são os sustenidos. Só que tem um detalhe que muitas pessoas não entendem, que é a questão do bemol. Como é que funciona a questão do bemol? Quando eu estou subindo a escala, então eu tenho dó, o próximo degrau é um dó sustenido. Depois eu tenho ré, ré sustenido. Mi, já passo para fá. Lembrando que esses degraus da escala cromática é um degrau sempre de meio tom. Os intervalos sempre serão de meio em meio tom. De uma notinha para outra, sempre de meio em meio tom. Então, mi para fá, meio tom. Depois eu tenho fá sustenido. Depois eu tenho sol
Sol sustenido, Lá sustenido, Si e Dó. Essa é a escala que nós chamamos de escala ascendente, que eu estou do grave para o agudo, eu estou subindo. Só que também existe a escala descendente, quando eu estou descendo. Assim como o sustenido ele é mais meio tom, existe um outro símbolo, que é o Bzinho minúsculo, que é o bemol, que ele tem um significado oposto do sustenido. Ele significa literalmente menos meio tom. Como assim, professor? Se eu estou descendo a escala, eu estou no Dó, eu venho para o Si. Nessa nota alterada aqui, que é o Lá sustenido, quando eu estiver descendo, eu posso chamá-la também de Si bemol. Por quê? É como se eu dissesse assim, o Dó sustenido seria um Dó aumentado em meio tom. É uma nota que está entre Lá, no caso aqui o exemplo Lá, né? O Dó sustenido. Ou posso pegar qualquer um dos dois exemplos, mas vamos citar aqui. O Dó mais meio tom, Dó sustenido. É um Dó alterado, tá certo? Ele na escala musical, ele está acima do Dó. E depois do Dó sustenido eu tenho Ré. Se eu estiver descendo a escala, eu posso chamar o Dó sustenido também de Ré bemol, porque ele é um Ré menos meio tom. Ele é um Ré reduzido em meio tom. É um Ré bemol. Dessa forma, cada uma dessas notas, tanto a questão dos sustenidos quanto dos bemóis, cada uma delas vai possuir esses dois nomes. Se eu estou subindo a escala, eu pego o nome da que vem antes, Dó sustenido. Se eu estiver descendo a escala, eu pego o nome da que vem depois, Ré bemol. Ou seja, Dó sustenido e Ré bemol na música é a mesma nota e ocupa a mesma função. Então, Ré sustenido, qual vai ser o outro nome? Eu pego o nome que vem depois, Mi bemol. Depois, Mi eu já pulo para Fá. Depois Fá eu tenho Fá sustenido, que é um Fá aumentado, ou um Sol reduzido. Para ser Sol reduzido eu chamo de Sol bemol. E depois eu tenho Sol sustenido, Sol sustenido, e tenho também o Lá bemol. E por fim, como eu já citei aqui, Lá sustenido, que é o mesmo que Si bemol. Aí sim eu completo a escala cromática, de meio em meio tom, lembrando que elas estão dispostas, as notas estão dispostas sempre de meio em meio tom, não excluindo nenhuma nota, ou seja, eu saindo das naturais e passando para as notas acidentais. Essa é a escala das notas, de todas as notas. Só um detalhe, ao escrever sustenido e escrever bemol, observe que eu coloquei, nós chamamos na escrita de sobrescrito. É como se fosse em matemática um número elevado ao quadrado, ao cubo, né? Então, ou seja, é sempre colocado assim, a maneira ideal para colocar do que colocar na frente. Então, coloca sempre sustenido e bemol, coloca sempre sobrescrito. Aqui está, então, aquilo que nós chamamos de escala cromática. Entender e compreender a escala cromática vai fazer com que você entenda tudo na música. É igual conhecer os números de 0 a 10 e depois aprender a juntar esses números, aprender a fazer cálculos, contas, adições, subtrações. Assim também, entender a escala cromática vai te ajudar a formar acordes, vai te ajudar a fazer solos, conhecer escalas diferentes, conhecer melodias diferentes, tudo isso partindo da escala cromática. E vai te ajudar, através da escala cromática, compreender as demais escalas, que vai ser assunto para a próxima aula, a aula de escala natural. Como conhecer e identificar as escalas naturais. Um forte abraço, espero que você tenha compreendido a escala cromática.